Comidas que não existem mais. CBO. O lanche do McDonald's que todo mundo amava saiu do cardápio em 2017. Voltou em 2019 por tempo limitado e muita gente ainda sonha que ele volte a existir. Confete. Depois de 20 anos de mercado, o doce foi descontinuado em 2016 e deixou muita gente triste. Nescau Ball. As bolinhas de chocolate recheadas de Nescau pararam de ser produzidas em 2014 e até voltaram para as prateleiras depois, mas muita gente reclama que não é a mesma coisa. Hot Pocket de pizza. Era basicamente uma fatia de pizza congelada que você colocava no micro-ondas e que infelizmente não existe mais. De qual comida você mais sente falta? Quanto tempo você sobreviveria em outros planetas? Em Plutão, você sobreviveria no máximo uns 10 segundos, porque lá as temperaturas são extremamente frias e você congelaria bem rápido. Em Marte, caso fosse verão e as temperaturas estivessem perto dos 20 graus, você sobreviveria pelo tempo que consegue segurar sua respiração. E se fosse inverno, você congelaria imediatamente aos menos 100 graus Celsius. Em Mercúrio, você mal sobreviveria alguns segundos, porque além de ser extremamente quente, o planeta não tem nem atmosfera nem oxigênio, e ele é radioativo também. Em Vênus, você não sobreviveria nem um milissegundo, porque lá a atmosfera é extremamente densa e cheia de dióxido de carbono, além da pressão que te esmagaria instantaneamente. E isso sem pensar que nenhum desses planetas tem oxigênio, né? Então, fora da Terra, você basicamente estaria com um pezinho na cova. Os ladrões mais gente boa. Em 2022, Marcus Hubbard entrou numa casa pra roubar um cortador de grama, mas quando viu o jardim muito mal cuidado, resolveu fazer algo sobre. Ele cortou a grama da frente e do quintal da casa e fez um serviço impecável. Só que na hora que ele ia terminar o trabalho, o dono da casa acordou e chamou a polícia. Ele conseguiu escapar e pra tentar descobrir quem era o responsável, a polícia postou na internet o vídeo dele cortando a grama e ele viralizou. Há alguns anos, um ladrão na Inglaterra invadiu a casa de uma senhora pra roubar coisas valiosas. Mas quando ele entrou, descobriu que a mulher não tinha praticamente nada e na verdade era bem pobre. E o ladrão se sentiu tão mal que deixou 20 reais em cima da mesa, com um bilhete que dizia: "Você precisa mais do que eu". Os piores castigos de escolas. Uma escola em Nova York tranca crianças em um tipo de cela solitária pra punir alunos do ensino primário que bagunçam durante a aula. Outra escola mandou uma menina de 6 anos pra um hospital psiquiátrico por 2 dias, porque ela teve um ataque de raiva. E eles nem avisaram os pais dela. Parecido com um professor que em 2011 chamou a polícia pra prender o seu aluno, simplesmente porque ele arrotou durante a aula. Uma menina queria levar sua namorada pro baile de formatura em uma escola do Mississippi, mas pares do mesmo sexo eram proibidos. E por isso a escola enviou as duas pra um baile falso, enquanto o baile de verdade acontecia em outro lugar. Outra escola obrigou as crianças a comerem o almoço no chão depois que elas derrubaram uma jarra de água. Já em algumas escolas do Sudeste Asiático, as crianças são obrigadas a ajoelhar em ervilhas congeladas se forem desobedientes. E por fim, os alunos da Indonésia são obrigados a levar vasos de plantas pra cada 10 minutos que se atrasam. E esse é o único que eu gostei. Últimas refeições mais bizarras do corredor da morte. Victor Feger pediu pra comer só uma azeitona com caroço, pra que quando ele fosse enterrado a semente virasse uma árvore. Ele só não sabia que os caroços de azeitona não germinam porque são tratados com químicos. Ronnie Lee pediu lagosta, carne assada e uma torta, mas pediu pra comer enquanto via todos os filmes de Senhor dos Anéis, pra refeição durar mais tempo. Bem inteligente. Gary Simmons pediu uma pizza média com cogumelos, cebolas, pimenta e pepperoni, uma pizza grande de 3 queijos, azeitonas, pimentão, tomate, alho e linguiça italiana, acompanhado por 10 pacotes de queijo parmesão, 10 latas de molho, um pacote tamanho família de Doritos sabor queijo, 236 ml de queijo apimentado e mais pimenta. E pra acompanhar, 2 milkshakes grandes de morango e 2 refrigerantes de cereja. Essa refeição deu 30.000 calorias e muita gente acha que ele pode ter tido um ataque cardíaco antes da injeção letal. Philip Workman se recusou a comer qualquer coisa e só pediu que o policial entregasse uma pizza vegetariana pra qualquer pessoa sem teto. O policial se recusou e disse que isso era contra as regras. Mas, misteriosamente, centenas de pizzas apareceram na frente de abrigos na manhã seguinte. Regras extremas que atores tiveram que seguir. Em Vingadores Ultimato, Tom Holland foi proibido de ver qualquer parte do roteiro que não fosse suas falas, porque ele tem um histórico de vazar o que não deveria. Em Harry Potter, todos os atores eram obrigados a ter notas boas na escola, e também era proibido ter encontros românticos com outros atores do projeto. Mas alguns atores burlaram essa regra. Pra fazer o Jon Snow em Game of Thrones, o Kit assinou um contrato que proibia ele de cortar o cabelo por anos, e ele ficou bem bravo quando descobriu que outros atores usavam peruca ao invés de fazer isso. Em Um Farol, o diretor fez o Robert Pattinson beber água de poças no chão. Além disso, ele era deixado sentado na chuva por horas e foi embebedado pra interpretar o personagem. Por fim, o Evan Peters revelou que a série do Jeffrey Dahmer só tinha uma regra: ele não poderia demonstrar empatia pelo Dahmer de verdade, pra ter certeza que o público ia simpatizar com as
as vítimas e não com o criminoso. E se todos os adultos desaparecessem? Imagina que algo aconteceu e agora só existem crianças na Terra. Nas primeiras horas, elas iam tentar comer o máximo de doces e comida gordurosa possível. Aos poucos, também iam começar a cometer crimes. E o caos iria reinar nas cidades pela falta de regras e leis. Já no campo, as crianças seriam um pouco menos afetadas. Em uma semana, os animais começariam a morrer, causando falta de comida e fome geral. Depois, as coisas começariam a ficar ainda mais sérias, porque a eletricidade, água e internet também iriam acabar. Os países estariam sem governos qualificados. E depois de um ano, as crianças começariam guerras pelos territórios. Mas em alguns anos, as pessoas iam começar a cooperar. E provavelmente a gente teria menos guerras e poluição. Momentos que a preguiça venceu. Em 2017, a funcionária de um restaurante sem querer cochilou enquanto trabalhava. Só que nesse momento, um cliente entrou na loja querendo comer. Só que ao invés de brigar, ele decidiu simplesmente não acordar ela. Ao invés disso, entrou na cozinha, fez a própria comida e foi embora. E claro, tirou algumas fotos pra deixar registrado. Em 1950, uma igreja tinha ensaio de coral às 7h20 da noite. Mas quando deu 7h27, a igreja simplesmente explodiu e pegou fogo. Só que todos os membros do coral sobreviveram, porque estavam atrasados. Quais as chances disso acontecer? O motivo pelo qual a webcam foi inventada foi porque um cientista da computação tava com preguiça de levantar e ver se o seu café já tava pronto. Ele achou mais fácil inventar a webcam e botar ela pra vigiar a cafeteira. Pessoas geniais que venceram o sistema. Em uma escola dos Estados Unidos, proibiram o uso de mochilas. A solução? Os estudantes começaram a usar literalmente qualquer coisa pra carregar os seus materiais escolares. Não só foi engraçado pra cara, mas também fez a escola voltar atrás. Em 2017, o torcedor turco Ali Damirkaya foi proibido de entrar no estádio por um ano. Mas pra não deixar o seu time favorito sem apoio, ele alugou um guindaste e do alto conseguiu ver o jogo e torcer pelo seu time. O príncipe da Malásia foi criticado por apertar a mão de uma mulher que se aproximou dele, porque lá encostar em mulheres é mal visto. Ele então começou a sair na rua com uma luva especial pra poder cumprimentar as mulheres. Assim, ele foi educado sem tecnicamente encostar nelas. Já na Inglaterra, os meninos de uma escola foram proibidos de usar bermuda no verão, e como protesto, eles resolveram ir pra aula desse jeito. Assim, conseguiram se refrescar sem infringir nenhuma regra. As mães mais incomuns. Thomas Beach foi o primeiro homem do mundo a engravidar. Ele é um homem transexual, então pode engravidar e dar à luz ao seu próprio filho biológico com a sua esposa. Valentina Vasiliev deu à luz a 69 filhos. Tem o recorde de maior número de filhos de uma só mulher. Já Seda Lemberg deu à luz às suas próprias netas. A filha dela tinha um problema de saúde que impossibilitava a gestação, e por isso ela cedeu sua barriga. Wang Jun ficou grávida por 60 anos. Ela tem uma condição rara que fez o seu bebê permanecer no útero, mesmo depois de infelizmente falecer. Sofia Pedro deu à luz em uma árvore. Ela foi resgatada de helicóptero durante uma inundação em Moçambique e deu à luz ali mesmo. Merivune Rocha Moraes é mãe de um boneco. Ela se casou com um boneco em 2021 e recentemente diz ter dado à luz a um filho biológico dele, que surpreendentemente também é um boneco. Coisas que mostram que o Japão é outro mundo. Algumas privadas de lá têm uma pia na parte de cima e usam água da lavagem de mãos pra dar descarga. E todos os banheiros jogam água pra limpar o seu cu. Lá existe um restaurante com zero interação humana. Você escolhe o seu prato e paga numa máquina. E escolhe onde vai sentar. Os assentos parecem cubículos de escritório, onde você preenche as customizações do prato sem falar com ninguém. E finalmente o seu prato chega. Ninguém cruza o sinal vermelho mesmo que esteja livre, porque isso dá uma multa de quase R$1.000. O trem-bala pode chegar a 360 km/h, mas são tão estáveis que dá pra deixar uma moeda em pé enquanto ele anda. E se entrar no metrô lotado é um problema pra você, relaxa, porque lá existe uma profissão só pra te ajudar com isso. Coisas que os humanos não foram feitos pra ver. Isso é como uma bolha de sabão congela instantaneamente num lugar muito frio. Essa mulher encontrou o final do arco-íris. Não tinha ouro. Essa aqui é a Ilha da Moana na vida real. E ela, curiosamente, tem a mesma estrutura do corpo da Tefiti, a maior espécie de galinha do mundo, que pode chegar a 7 quilos e tem o tamanho de uma criança. Uma tartaruga quando sai da hibernação embaixo da terra. É assim que um molusco caminha. E por fim, um vulcão que solta lava azul na Indonésia. As chamas ficam dessa cor por causa do enxofre. Eu não sei se eu acho lindo ou fico morrendo de medo. Os piores brinquedos já criados. Esse brinquedo chamava Jiba Jabber e o objetivo era que você batesse nele. E ele foi banido porque tava fazendo as crianças estrangularem umas às outras. O Burger King e o Pokémon se juntaram em 1990 pra lançar esses chaveiros de Pokébola. Só que eles não tinham nenhum buraco que ajudaria as crianças a respirarem caso engolissem a bola. E criança nunca engole nada, né? Então não teve problema. Teve criança que morreu por causa disso. Esse brinquedo chamava Sapatos da Lua, que era basicamente uma sandália em cima de um balde que fazia você pular muito alto. Só que esses pulos fizeram várias crianças caírem e quebrarem ossos, baterem a cabeça e pararem no hospital. Esse aqui é um kit da Polly Pocket que tinha várias pecinhas pequenininhas com imã, que é o lanche favorito das crianças.
Quanto tempo você sobreviveria nesses mundos? Se você morasse em Springfield dos Simpsons, viveria uns 300 anos, já que as pessoas raramente envelhecem e morrem lá. Em The Walking Dead, uma pessoa normal sobreviveria uns 3 dias. Mas se você fosse mais habilidoso, duraria de 3 a 5 anos. Em Jurassic Park, sua expectativa de vida seria só 10 horas, por motivos de dinossauro. Em Round 6, as chances de sobreviver mais do que alguns dias são baixas, porque em média só 19 pessoas saem vivas do jogo. Mas se você for muito bom, quem sabe? Em Minecraft, uma pessoa normal viveria só 12 horas, porque sobreviver à noite é um desafio. E se você morasse na fenda do biquíni, viveria só 2 minutos, porque a pressão da água e falta de oxigênio seriam fatais, a menos que você achasse o capacete da Sandy. Você só pode comprar esse anel pra uma pessoa. Essa marca chamada Dairy Ring tá viralizando online, porque você só pode comprar esse anel pra uma pessoa na sua vida toda, já que precisa inserir o seu CPF ou RG pra fazer a compra. E as meninas tão doidas pra que os seus parceiros comprem um. O Dairy Ring tá vinculado com as informações do destinatário, e isso nunca pode ser alterado. Em outras palavras, você nunca pode comprar ele pra outra pessoa, só pra pessoa que você escolheu. Por causa disso, o anel ganhou um significado muito mais profundo. Se o seu parceiro escolhe comprar ele pra você, é porque acredita que você é a pessoa certa. E é por isso que tantas pessoas estão torcendo que os seus parceiros comprem o Dairy Ring, porque é uma promessa de amar apenas você pelo resto da vida. Então, se o seu parceiro pedisse um Dairy Ring, você compraria? E se você fosse o último homem da Terra? No começo, você ficaria em choque ao perceber que todos os homens sumiram menos você. E depois, as mulheres da sua família iam te avisar que você é o último homem vivo na Terra. Depois de algumas horas, você viraria o centro das atenções e começaria a fazer novas amizades, com muitas mulheres curiosas te fazendo perguntas. Depois de um dia, você apareceria na TV e se tornaria a pessoa mais famosa do mundo. 10 dias depois, mulheres começariam a oferecer milhares de dólares pra se deitar com você. 20 dias depois, o seu esperma se tornaria extremamente valioso, sendo vendido por milhões de dólares pra repovoar a humanidade. 7 meses depois, você já estaria multimilionário e quase todas as mulheres do mundo estariam grávidas de você. E 9 meses depois, os primeiros homens começariam a nascer, dando início à nova população masculina do planeta. Todos filhos seus. Bem-vindo de volta, Mr. Catra. Como os filmes são antes dos efeitos especiais. Pro filme O Pequenino, as cenas foram gravadas com uma criança de verdade e depois encaixaram o rosto do protagonista adulto com efeitos especiais. Já nos bastidores de Homens de Preto não tinha nenhum carro futurista. Eram só algumas telas azuis montadas em trilhos pra dar a ilusão de movimento. No filme Ted, as cenas foram gravadas sem o ursinho falante. Na maioria das cenas, eles usaram um ursinho normal, enquanto um ator fazia seus movimentos e falava. E depois, na edição, tudo era melhorado. E por fim, as gravações de Velozes e Furiosos sem os efeitos eram assim, nem tão veloz e nem tão furioso assim. Os melhores brinquedos piratas. Esse kit de dentista que vem com todos os materiais da profissão, incluindo um revólver, e falando em dentes, esse Nemo sorridente, esse balão do Wolverine que tem uma abertura questionável, parecido com essa pistola do Batman, e essa garrafinha do Buzz. Polystation 1 clássico, um microfone suspeito do Mickey, carreta furacão. Eu quero uma dessas. Não é meme. Veganos que foram longe demais. Em 2019, uma mulher ficou tão frustrada com o cheiro do churrasco dos seus vizinhos que resolveu processar eles. Só que quando as pessoas do bairro souberam disso, organizaram um churrasco coletivo na frente da casa da mulher como vingança. Em 2022, a casa de uma mulher na Inglaterra foi infestada de ratos. Mas ao invés de se livrar deles, resolveu simplesmente alimentar os bichos e criar mais de 100 ratos em casa. Porém, pouco tempo depois, os vizinhos descobriram e começaram a reclamar. Aí a cidade multou a mulher em 10 mil reais e matou os ratos. Há pouco tempo, uma mulher se mudou com uma colega de quarto que era vegana, o que não era um problema. Só que numa noite, a mulher trocou todas as comidas dela por versões veganas sem avisar. E quando a mulher comeu a comida, teve uma reação alérgica e foi parar no hospital. Eu amo os veganos, tá? Menos esses que são meio esquisitos. As melhores respostas de crianças em provas. A Rachel tem 16 barras de chocolate. Tracy rouba 4 e pede por mais um quarto. O que ela recebe? Um tapa. A pergunta pedia pra completar a frase. Na segunda parte do ano, eu quero que a escola exploda. 10 pela sinceridade. Qual o nome da ciência que classifica todas as coisas vivas? Racismo. Explique o que é água dura. Gelo. Descreva o passo a passo usado pra construir uma porta simples. Tá errado? Não tá errado. Em uma palavra, descreva a escola. Inferno. Os comerciais mentem pra você. Já se perguntou por que o seu cabelo não fica igual ao dos comerciais? É porque eles usam pessoas com roupas verdes pra fazer o movimento, que são retiradas na edição. E metade das cenas são feitas com peruca. Muitos carros dos comerciais também não são reais. Pra filmar eles, se usa um Blackbird, que é um protótipo de carro com vários sensores, que na edição se transforma em literalmente qualquer modelo de carro. Pra fazer os comerciais do McDonald's, eles incrivelmente usam os mesmos ingredientes do lanche real, só que contratam um estilista de comida, que ajeita ingrediente por ingrediente pra que o comercial fique assim enquanto a comida é assim. O gelo dos comerciais também é sempre falso. Como o gelo ia derreter nas luzes do
do estúdio, eles usam pedacinhos de plástico, que são tipo gelo, só que mais bonito e durável. E por fim, nos comerciais, a comida cai lindamente dentro do prato em câmera lenta. E pra isso, cada ingrediente é jogado perfeitamente por uma máquina. Qual o máximo de tempo que alguém ficou sem fazer cocô? Em 2018, um homem chamado Lamar Chambers foi parado pela polícia. Só que ele tinha substâncias ilegais no carro. E pra não ser pego, resolveu engolir todas elas. O policial percebeu e levou ele pra delegacia, esperando que ele evacuasse, soltasse um cagão. Só que o Lamar sabia que se ele fosse pro banheiro, ia ser pego. Então ele entrou em greve. E ele conseguiu segurar por várias semanas, virando notícia. O país inteiro tava de olho em quanto tempo ele ia conseguir fechar a rolha. E depois de 47 dias, ele não conseguiu mais segurar. Mas acredite ou não, todas as substâncias já tinham saído do corpo dele. E ele foi liberado sem pena nenhuma. Coisas que você não pode fazer em outros países. Na Índia, nunca usa sua mão esquerda pra comer, cumprimentar pessoas ou pegar dinheiro. Lá, essa mão é usada pra limpar coisas. E por isso é considerado nojento usar ela pra outras coisas. Nunca passe seu aniversário de 25 anos na Dinamarca se você não for casado. Porque lá, eles te amarram num poste e jogam muita canela em você. Normalmente pelado. Na Bósnia e Croácia, nunca mostre o número 3 desse jeito. Porque isso é um costume da Sérvia, país com quem eles tiveram uma guerra. Em Singapura, nunca jogue lixo na rua, porque você vai ser multado em 10 mil reais. Lá, você também não pode mascar chiclete, atravessar no sinal vermelho, fumar e comer em público. País tranquilo. No Caribe, não use estampa camuflada, porque lá só militares podem fazer isso. E por fim, no Alabama, nunca coloque um sorvete no bolso de trás da sua calça, porque é ilegal. Melhores jeitos que pessoas escaparam de assaltos. O ladrão de Ohio tinha acabado de fazer um assalto e saiu correndo pra escapar. Só que no meio do caminho tinha um idoso que usou a bengala pra fazer o ladrão tropeçar. E isso fez a polícia conseguir capturar ele e recuperar os pertences roubados. Em 2016, um taxista estava parado no trânsito quando seu passageiro anunciou um assalto. Ele não reagiu e começou a dar tudo que tinha pro homem. Só que ele não percebeu que o carro parado atrás deles era da polícia. Ele foi preso. Esse ladrão estava roubando uma loja de celulares quando resolveu fugir. O que ele não pensou é que o dono já tinha trancado as portas e chamado a polícia. O jeito dele voltando arrependido é bom demais. Em 2006, o mágico David Copperfield foi assaltado com as suas duas assistentes. Elas deram as bolsas, passaportes e celulares. O David estava com o celular e a carteira no bolso, mas usou um truque de mágica para fingir que o seu bolso estava vazio. Eles acreditaram e ainda foram presos depois. O protesto mais épico de todos. Em 2014, estudantes da Coreia do Sul cansaram dos seus pacotes de salgadinho estarem cheios de ar ao invés de batata. E eles resolveram protestar. Como o escritório da empresa que fazia os salgadinhos ficava do outro lado do rio Han, os estudantes construíram uma jangada usando 160 pacotes de salgadinho e navegaram 1,5 km até chegar no escritório. Os pacotes estavam tão cheios de ar que a jangada permitiu 2 estudantes navegarem de boa no rio. O protesto funcionou porque mais de 200 pessoas foram ver a travessia. E a empresa anunciou que ia tentar melhorar a questão do ar nos salgadinhos. Os estudantes doaram os pacotes para caridade. E não se tem notícia sobre se a empresa cumpriu a promessa ou não. Quanto tempo você sobreviveria nadando nessas coisas? Nadando em lama, você sobreviveria no máximo 2 semanas. Porque ela é cheia de bactérias e organismos que entrariam na sua pele e te matariam aos poucos. Se nadasse em mel, resistiria 1 semana e meia. A sua pele ia ficar muito macia, mas os insetos iam começar a te devorar, sem que você pudesse se movimentar para se defender. Nadando em leite de vaca, você sobreviveria entre algumas semanas e 1 mês. Isso porque ele te daria alguns nutrientes, mas não todos que você precisa para sobreviver, a menos que você seja intolerante à lactose, senão fudeu. Em gelatina, você conseguiria sobreviver algumas semanas, suficiente para você comer ela e se liberar. Mas se ficasse preso, morreria, porque gelatina não tem nutrientes. Nadando em urina humana, seu corpo aguentaria 16 horas, porque a amônia e ureia que tem nela iriam te intoxicar e desidratar. Mas isso não se compara a nadar em Coca-Cola, em que sobreviveria só 10 horas. Esse líquido consegue remover ferrugem, então imagina o que faria com o seu corpinho. Por fim, em lava, você viveria só 3 segundos antes de ir de arrasta pra cima. Querem parte 2? O que aconteceria se você parasse de piscar? Depois de 20 segundos, os seus olhos já começariam a ficar secos, porque a gente pisca 20 vezes por minuto. Em só 50 segundos, eles já estariam completamente vermelhos. E em 1 minuto, você já estaria lacrimejando. Com 8 minutos, você já estaria com muita dor, com a visão borrada e começaria a bocejar pra tentar hidratar os olhos. Com 1 hora, você não conseguiria mais mexer os olhos e sentiria dor como se estivesse sendo tatuado. Depois de 1 hora e 32 minutos, você oficialmente teria batido o recorde mundial. Só que depois de 4 horas, as coisas estariam tão borradas que você não conseguiria mais distinguir formatos. E depois de 12 horas, você estaria completamente cego, sem nenhuma chance de voltar atrás. Com 16 horas, você teria insônia, porque não conseguiria dormir com os olhos abertos. E depois de 3 dias, pela falta de sono, começaria a ter alucinações bem sérias. Sou só eu que tô piscando fora do piloto automático agora?
Pessoas mais sortudas. Esse jogador de beisebol que desviou da bola que nem Matrix. Ou essa pessoa esquiando que sobreviveu por pura sorte. Essa menina que tá de hack no bilhar. Ele que caiu em cima do skate. Esse menino tinha aceitado que errou a cesta até que isso aconteceu. Essa barra que quebrou no exato momento em que o homem tava com os pés quase no chão. Ele que ia cair e conseguiu se salvar. Essas pessoas que se salvaram de levar um skate na canela por milissegundos. E essa mulher que chutou a garrafa perfeitamente pra dentro do carro. Como? O quão saudáveis são os seus olhos? Pra descobrir, cobre um dos seus olhos e clica 2 vezes na tela. Agora, leia as letras. Todo mundo deveria conseguir ler isso aqui. E se você não conseguir, provavelmente precisa de óculos. Diminuindo um pouco, a maioria das pessoas ainda conseguem ler essas letras. E se você não consegue, também deve precisar de óculos. E é até aqui que a maioria das pessoas consegue enxergar. E se você enxerga, provavelmente a sua visão tá boa. Agora, se você consegue ler isso aqui, a sua visão é melhor do que a da maioria. Os seus olhos são ótimos, mas talvez não sejam perfeitos. E se você consegue ler isso aqui, a sua visão é perfeita, porque só 1% das pessoas conseguem ler esse texto. Eu tenho 7 graus e não consegui ver nem o primeiro. Esse é seu lembrete pra marcar um oftalmo e não ficar fazendo teste de internet. Os melhores designs. Esse cartão de um advogado especializado em divórcio. Esse prato de shoyu que forma um desenho quando tá cheio. Um dispositivo pra encontrar montanhas na Suíça, em que cada um dá pra uma montanha diferente. Placa de carro do Metallica. Essa tomada que não atrapalha outras tomadas. Uma estação de metrô que parece que tá saindo da terra e meio que tá, né? Essa calçada que parece um tapete na Turquia. Esse elevador que tem um botão longe pra que quando você chegue na porta o elevador já esteja no seu andar. Um caderno feito pra desenhar fórmulas de química orgânica. Essa praia que tem um caminho pra cadeirantes e carrinhos de bebê. A saída de ar desse trem tem um Pac-Man escondido. E essa água que tem uma montanha no fundo. Querem parte 2? Animais mais raros do mundo. A Vênus é conhecida como a gata de 2 caras. Ela foi adotada das ruas da Califórnia e não só tem metade do rosto preto, mas também tem heterocromia, com um olho verde e o outro azul. Já o Dexter é um cachorro que caminha. Um dia ele foi atropelado e precisou amputar uma das patas. Todo mundo achou que ele não ia mais conseguir andar, mas surpreendentemente ele aprendeu a andar em 2 pernas. E ele consegue até subir escadas assim, parecido com o Diff, que é o cachorro mais rápido do mundo em 2 pernas. Ele caminha como se plantasse bananeira e consegue andar 5 metros em 8 segundos. Acho que nem eu consigo andar rápido assim. Já a Francesca é o coelho mais peludo do mundo, com um pelo de 37 centímetros. E por fim temos o gato mais gordo do mundo, o Farelo. Ele pesava 17 quilos e tinha uma dieta de biscoito, sopa e restos de comida da sua dona. E infelizmente faleceu ano passado depois de vários tratamentos pra emagrecer. Se você já assistiu algum vídeo meu, provavelmente já viu esse OVNI. Mas eu me mudei, então bora fazer o estúdio novo comigo? Esse aqui é o antes, eu comprei algumas espumas acústicas pra ver se melhorava o áudio e trouxe também o Fresnel que estava no estúdio antigo. Começamos com o óbvio, que é colar as espumas, e o cheiro de cola tava insuportável. E a parede ficou assim, parece feio, mas funcionou no vídeo. E a próxima etapa era encontrar um irmão do OVNI que fosse tão legal quanto. Pra isso eu mandei fazer um LED personalizado só pro estúdio. E não contem pra ninguém, mas eu gostei muito mais desse do que do antigo. Depois foi a batalha de tentar descobrir qual era o lugar perfeito pra ele ficar. Demorou. E o resultado final valeu muito a pena. Só que a gente ainda tem algumas paredes brancas, então comenta aqui o que você acha que ficaria legal no resto desse cenário, porque eu já não tenho mais nenhuma ideia. Obrigada, boa noite. Esse vídeo vai melhorar o seu dia. Essas 2 crianças estavam pulando no sofá, mas pararam pra não incomodar o cachorro. E aí ele fez isso aqui. Que bonitinho. A reação de uma menininha ao enxergar o mundo pela primeira vez usando seus óculos. Esse menino ganhou uma banana de presente. Mas ao invés de ficar triste, ele reagiu assim. Essa menina resolveu brincar com os carros de polícia. E eles entraram na brincadeira. Essa mulher parou o trânsito só pra uma família de patinhos conseguir atravessar. E eles conseguiram. E por fim, esse homem pediu a namorada cega em casamento do jeito mais épico possível. Marry me? Yes. Yes. Pérolas da escola brasileira. Essa menina que colocou lápis na capinha do celular pra poder entrar com ele na escola, não dá pra perceber dentro do estojo, que bizarro. Pra poder usar a calculadora pra fazer contas dificílimas. Descubra o nome da ave seguindo as pistas. Terceira letra, R. Segunda e quinta letra, O. Primeira letra, C. Corno, um velório. Possivelmente pra alguém que não passou de ano, a gente não sabe. Espero que a pessoa esteja bem. Um aluno normal da escola brasileira, jogando sinuca com uma vassoura. Entretenimento. Tia da cantina empinando pipa. Vídeos virais expostos por serem falsos. Nesse vídeo, uma menina ia ser atacada por uma cobra, mas se defendeu pegando ela pelo pescoço. Só que o vídeo é fake. No canto inferior, dá pra ver alguém com uma vara de pesca puxando a cobra que era de brinquedo até a mulher. Em 2013, viralizou esse vídeo de uma menina que tentou gravar um vídeo pro namorado e acabou caindo e a calça dela pegou fogo. Mas o vídeo era fake. E foi uma pegadinha feita pelo apresentador Jimmy Kimmel. Esse vídeo mostra um homem hackeando a Times Square usando um iPhone 4 e colocando o seu próprio vídeo num outdoor. Mas o vídeo é falso e era
uma propaganda pro filme Sem Limite. Por fim, em 2020 viralizou esse vídeo de um garoto se inclinando num lago, mas sem cair. Ele chocou muita gente, mas um ano depois revelou como o vídeo foi feito. Ele tava amarrado por uma corda, sendo segurado pelos seus amigos, e depois tirou tudo isso na edição. Coisas que você lembra errado. Se você lembra de um emoji do rosto de um ladrão, uma garrafa de água ou um chinelo rosa, você tá bem confuso porque esses emojis nunca existiram. Sabe aquela abertura da Disney em que a Sininho faz o pingo do i com a sua varinha? Ela nunca existiu. Sim, eu também lembro dela. Você também provavelmente lembra do Salsicha tendo um pomo de Adão enorme, mas ele nunca teve um. O logo do Kit Kat é assim, né? Não, porque esse tracinho nunca existiu. Já a estátua do Pensador é assim, né? Ele pensando com a mão na testa. Não, porque a mão sempre foi no queixo. Qual a cor do suéter do Fred Krueger? Ele sempre foi vermelho e verde e nunca vermelho e preto. E por fim, uma coisa que você vê todo dia. Qual a ordem certa das cores do semáforo? Se você disse verde em cima, você tá errado. Cópias descaradas de produtos famosos. Em 2013 foi lançado o filme Os Carrinhos, uma cópia descarada do filme Carros, com um pouco menos de orçamento. O filme Kung Fu Panda foi um sucesso, e por isso aqui no Brasil foi lançado o Ursinho da Pesada, que conta a história de um urso faxineiro cujo sonho é estrelar um espetáculo de dança. Temos também o Ratatouille, uma história completamente original de um rato que cozinha. Todo mundo ama McDonald's, mas por que não Hot Dog Nuts? E pra que usar Dove se você pode usar Dave? E pra te deixar cheiroso o dia inteiro, Roxana? E pra que Nutella se você pode comer Manuela? O melhor tênis que tem, Mike? E melhor que isso, só o chinelo Ababas. Já tava de boa e chegou uma caixa que tinha o dobro do meu tamanho, e eu obviamente abri. Dentro dela tinha simplesmente um bolo e um convite que parecia de casamento. E até aí tudo bem, só que eu percebi que tinha mais. Gente, vieram algumas coisas pra personalizar o bolo, tá vendo? Eu escolhi a cor rosa e aqui tem algumas instruções. Então bora tentar personalizar esse bolo comigo? Eu decidi que ia fazer um patinho, porque não poderia ser muito difícil. E o que poderia dar errado, né? Eu juro que eu dei o meu melhor e o patinho até que ficou compreensível. Se você olhar, você pode entender que pelo menos é uma ave. Né? Eu acho que considerando quem é artista, ficou bem parecido com a referência. E aí chegou o momento esperado por todos, principalmente por mim, que é experimentar esse bolo. Eu escolhi a cabeça do pato e tava bem gostoso. Prime Video, além de fazer filme, sabe fazer bolo bem também. Casamentos Cruzados estreia dia 30 de janeiro, somente no Prime Video. Você é bonito? De acordo com a ciência, se você tiver alguma dessas características, a resposta é sim. Primeiro, um rosto simétrico. Os seres humanos gostam de perfeição. Então, se os dois lados do seu rosto forem quase idênticos, você provavelmente é bonito. E pra testar, é só virar a sua câmera horizontalmente. Olhos grandes. A gente associa eles com jovialidade, saúde e vulnerabilidade. Por isso, quem tem essa característica é cientificamente mais bonito. Bochechas levemente rosadas e levantadas também te deixam mais atraente, porque também remete à jovialidade. E por fim, se você sorri bastante, com certeza é mais bonito do que a média, porque é associado com confiança e vulnerabilidade. Quantas dessas você tem? 2026 vai ser insano. 2025 acabou de começar, mas já tem gente querendo que ele termine. O motivo? Primeiro, a gente vai ter o lançamento do tão aguardado Shrek 5, e logo depois dele vai sair um filme do burro. Também vai ter Era do Gelo 6 e Toy Story 5. Em abril vai lançar também o novo filme do Mario, além de Vingadores, Juízo Final e Pânico 7. Não dá pra esquecer da Copa do Mundo que vai acontecer nos Estados Unidos, além das Olimpíadas de Inverno e as eleições no Brasil. Apesar de não ter nenhum eclipse solar em 2025, a gente vai ter um no dia 12 de agosto de 2026. E se você quer se sentir velho, vai fazer 10 anos que 2016 aconteceu. Crianças com nomes bizarros: Disneylândia, Jaisnean Fly Kishei Deix Alves da Silva, parecido com esse nome aqui que foi banido na Suécia, mas que a pronúncia é Albin. Não dá pra esquecer o nome do filho do Elon Musk, que é XAEA-12, mas que pronuncia X Ash Archangel. A filha da Gwyneth Paltrow se chama Maçã. Oceano Atlântico da Silveira. Batman Bean Superman. Acho que falar esse aqui em voz alta é pecado. Boa noite, viu, gente? Produtos descobertos sem querer. O cientista Spencer Silver queria criar uma cola super forte, mas falhou tanto que criava uma cola que não colava nada. E assim surgiu o post-it. O micro-ondas foi criado quando o engenheiro estava estudando radares e percebeu que as ondas dele derreteram o chocolate que estava no seu bolso. Fósforos foram criados quando John Walker estava passando madeira em um pote cheio de químicos e ele pegou fogo. O velcro foi criado quando o cientista suíço estava passeando com seu cachorro e percebeu os carrapichos presos no pelo dele. Por fim, a gorgonzola foi criada sem querer, quando guardaram queijo numa caverna e ele mofou. E algum idiota experimentou. Ainda bem. Fatos que podem salvar sua vida. Se do nada o seu cabelo levantar, você vai ser atingido por um raio já já. E não tenta correr porque não adianta. Tenta achar um lugar coberto pra você ficar e fica na posição de raio e vai dar tudo certo. Não beba o seu próprio xixi. A menos que você esteja numa situação de vida ou morte, isso só vai te desidratar mais. Se você estiver no deserto, raciona a água. Mas não esquece de beber ela também. Se algum dia alguém apontar uma arma pra você, mantenha contato visual com ela. Isso te humaniza e deixa mais difícil
isso que a pessoa puxa o gatilho. Se você estiver andando e sentir que alguém tá te seguindo, vire pra direita 4 vezes. E se a pessoa continuar atrás de você, ela realmente tá te seguindo. Boa sorte! Se você estiver na praia e perceber que o mar tá recuando, sai daí e procura um abrigo num lugar alto porque pode ser um tsunami. Agora, se você estiver num barco, reza, porque o Jim Carrey recebeu uma ligação avisando que ele só tinha 10 minutos de vida. Isso aconteceu quando ele tava no Havaí. A sua assistente ligou avisando que a Rússia tinha soltado um míssil que ia cair exatamente onde ele tava. Dali 10 minutos. Ele e outras pessoas da ilha também receberam essa mensagem falando pra encontrarem abrigo imediatamente. Ele então tentou ligar pra sua filha, mas ela não tava atendendo. E percebendo que só tinha mais 10 minutos pra viver, o Jim caminhou até a praia pra olhar as ondas. E passou os próximos minutos pensando em quão grato ele era pela vida que viveu. E ficou muito feliz, mesmo sabendo que esses seriam os seus últimos momentos. Só que era um alarme falso. Não tinha míssil nenhum indo até o Havaí. What did you do when you find out that it was a fake missile test? Then I got pissed off and heads rolled. তুই যদি আমার শ্বশুর রে এইভাবে নাম ধরে ডাকস আমার মানিজ্জত থাকবো আমি জানি তানিয়া আমার আসার খবর পাওয়া গেছে আর এই কটা দিন তুমি আবার কি রাইখা কি বলতেছো স্যার আজকে আসি শোধ বাদ দুধ ভাত আজকে আসি হ্যাঁ আর কিনিয়া আজ অথবা কাল তোমারে করবো বিয়া দুটা পাই ধরি ভাই বড় ভাই আপনি যদি 7 রাস্তার মোড়ে না 3 রাস্তার মোড়ে গেছেন নিয়ে যান করে করে নাই তাই বলো ও তানিয়াকে ডিস্টার্ব করতো ইপটিজিং করতো এই জন্য ওই কি করো ভাই দাও হয়ে এলাম আব্বাস মিয়ার দাও হয়ে এলাম ভাই সারা জীবন সুখে রাখতে পারে স্যার আরে বেটা কিচ্ছু বুঝি না ওকে আমার থেকে দেখতে বেশি সুন্দর আরে জুলি তুমি তানিয়ার চেয়ে কম হইবে না হইলা গেলে আর মনে পড়বো না আব্বাসের গুরুজনদের সম্মান করবি তাকে সম্মান দিয়া কথা কবি ওইটা অনেক বড় অনেক শক্তিশালী ভগবত ক্যাবলা বলা পায় চেলুন সিস্টেম জানোস না আমার মেজাজ পেলাম চুইরা যাইতেছে ভালো লাগে তুমি নাকি আমার মেয়ের জোর করে কবিতা লিখতে হইব কয় লাইন লেখছস দে নাহলে কিন্তু আমি তোকে পিটামু দে তাদের লাগতে হইব না ভাই এটা স্যার আপনি যেটা করবেন এটা করব কোন কোন খারাপই করে লিখুন কবিতা লিখতে পারবো না কোনো মাপ নাই এটা পড়ে আপনার প্রেমে পুরো রূপ করে পড়ে যাবো আর তোর আপনি পারবেন ভাই আপনি পারবেন এত কিছু ফালানোর সিস্টেম জানোস আর প্রেমে ফালানোর সিস্টেম জানোস না কথা তো একেবারে ফালায় দেওয়ার মতো না তাকে যদি তোরা গুলিও করস আগে সালামটা তুই আনো আপনার ছেলেকে আমার এত পছন্দ হয়েছে যে আমি তো বিয়েতে রাজি হয়ে গেছি বছরও পড়বো না আমি তোমাকে চ্যালেঞ্জ দিলাম তুমি যদি 7 মাস্তানি মুস্তানি অপরাধ এই 7 দিন খালি খাবি আর এরকম পট্টি দিয়ে রাখছস কেন আমি চাই এই মহৎ কাজটার সাথে আপনি থাকেন আমাদেরকে একশো দুনিয়ার খাসা বাড়া
হ্যাঁ আরে বেটা বড় ভাইয়ের মতো একটা বড় ভাই মানে টুকুর কিন্তু ছাপাই না, সব মাথার ভিতরে থাকে। যখন পড়তে ইচ্ছা করে মাথা, আমি জানো ওরে বাপ করে দেব। আর আমি কি কমো জানো? তবু তানিয়া ভালো কেমনে বেটা, কস না কেন, বেটা। তোমার আমি আসলে খুবই গাল দেয় আচর করে বুঝতেছি। গর্জন করলেই সবকিছু অর্জন হয় না, বুঝছো? তানিয়া শুধু ভাত কেন? আসতে বলবো না, সেটা আমার একটু জরুরি কথা আছে। বাবা ভাই আমি তো এলাকা ছাড়ার আগে তুমি একটা গিরাট টুকরা ছেলে, যেই ছেলে তানিয়া আমার পিস্তলটা নিয়ে আয় তো। টাকা দুধটা, টাকা কি দুধটা রাইখে গেলাম। মাত্র সে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়েছে সে একটি অনাথ বাচ্চাকে কত স্যাক্রিফাইস করছি, এলাকার বড় ভাই থেকে রিক্সা চালক হয়ে গেলাম, আর সেইটাই করবো। যে গরম না, আর এই বড় ভাই তোর মায়ের চিকিৎসার দায়িত্ব নিছে। সেলিম ভাই ভালোবাসার লেগে জেল খাটছিল। ভাই আপনি যত কথাই, এই বাড়িতে ওই বদমাইশটার কথা একবারও ভুলে উচ্চারণ করবা না। ভাই মিনিমাম আপনি 17 লাইনের একটা কবিতা লেখেন, 17 লাইনের কবিতা। কিন্তু ছাপাই না, সব মাথার ভিতরে থাকে। যখন পড়তে ইচ্ছা করে মাথা, আমি জানো ওরে বাপ করে দেব। আর আমি কি কমো জানো? তবু তানিয়া ভালো কেমনে বেটা, কস না কেন, বেটা। এটা পড়ে আপনার প্রেমে পুরো রূপ করে পড়ে যাবো। আর তোর আপনি পারবেন ভাই, আপনি পারবেন। ও 700 লাইন লিখবো, আর বাদ বাকি 300 লাইন আমি লেখা বললাম। একটু নামিয়ে দাও। মানে ও ছাড়া পাক না পাক তাতে আমাদের কি?